Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente no trabalho com Jesus, com todos vocês aqui, com todos aqueles amigos que posteriormente nos ouvirão, estarão conosco, né, nesse estudo do nosso grupo tão amado Luz na Senda, o estudo da doutrina dos Espíritos. Hoje é o dia que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A cada 15 dias temos também, além do estudo do Evangelho, o estudo da Gênese, com a nossa querida Miriam. E hoje, então, nós teremos a continuidade do estudo do Evangelho seguido de vibrações, né? Então, sejam todos bem-vindos, agradecendo também a presença dos nossos mentores, dos mentores desse trabalho, né, desse estudo nosso, do Luz na Senda. E é com muita alegria que estamos aqui, às segundas-feiras, né, nesse horário. Primeiramente, então, nós vamos fazer a leitura da mensagem inicial. E hoje a mensagem, ela se chama Se te propões a amar. E ela nos diz o seguinte: se te propões a amar como Jesus nos amou e ama, não esperes pela consideração do mundo. Não creias que te seja possível conciliar interesses tão antagônicos quanto os do espírito imortal e os da matéria, que passa. Sempre haverás de viver com o que te seja estritamente necessário, porque todo excesso de qualquer natureza pesar-te-á na consciência. Seguir-te-ás na obrigação de mais dar que receber. Quando se tratar de renúncia, a iniciativa de ceder em favor dos outros caberá a ti. Não contarás com a compreensão da maioria dos que te cercam, principalmente daqueles que te integram o círculo familiar. Conhecerás o desprezo e a humilhação da parte dos que haverão de rotular-te de desajustado social. Porque incomodarás consciências adormecidas, raros reconhecerão o valor do teu esforço, que farão questão de deixar no desconhecimento. Muitos te admirarão, mas jamais se encorajarão a citar-te publicamente como exemplo de servidor fiel aos princípios do Evangelho. Dentre eles, inclusive, alguns veladamente permanecerão na expectativa do teu fracasso. Outros haverão de considerar-te pretensioso demais, em face de tuas naturais limitações, atribuindo-te, eles mesmos, uma condição em que nunca te supuseste. Contudo, se te propões imitar Jesus no amor com que ele nos amou e ama, pagarás ao mundo o tributo que lhe é devido e prosseguirás, sabendo que este é o caminho. Essa mensagem muito linda do nosso querido irmão José está no livro Dias Melhores, através do nosso irmão Carlos Bacelli. Essa mensagem, ela nos coloca exatamente a reflexão, nos chama a reflexão de se a gente realmente buscar o caminho do amor, que é o caminho que Jesus nos ensina, nós teremos muitos obstáculos, né, morais. Nós encontraremos não só aqueles pontos que nós precisamos reformar em nós, que é o natural, né, mas encontraremos pessoas no nosso caminho que muitas vezes serão como adversários, né, se colocarão como, né, que tentarão nos desanimar, né, no caminho. Como ele diz aqui, que a gente conhecerá o desprezo, a humilhação, né? Nós seremos rotulados, né, de muitas coisas, né? E sempre terá aquele irmão que terá a expectativa do nosso fracasso. Então, ele termina a mensagem de uma forma maravilhosa com essa, vamos dizer assim, com esse ensinamento, né?
que se a gente está no caminho com Jesus, que nos amou e ama, é presente, ele nos ama, está conosco, ele coloca aqui que nós pagaremos ao mundo o tributo que lhes é devido, ou seja, nós encontraremos realmente pessoas como barreiras, como tropeços. Então, que a gente tenha isso em mente, né? Que no caminho de Jesus nós encontraremos isso, porque o mal, ele é como a escuridão, né? O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. E nessa escuridão, né, nessa ausência do bem, nós encontraremos esses percalços que fazem parte do caminho. Mas a gente não pode desistir. Jesus não desistiu. E Jesus nos ensina que nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar. Se nós trabalhamos, estamos com Jesus, né? Porque Ele está sempre conosco e nós estamos com Ele, essa é a grande questão, né? Bom, então vamos iniciar nosso estudo agora com a prece inicial, né? Após a nossa reflexão, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores desse nosso grupo de estudo, nossos mentores e anjos da guarda, de cada um aqui presente, nesse instante de oração, nós pedimos que possam estar conosco, nos auxiliando na compreensão das lições de hoje. Estamos aqui de corações abertos para nos instruirmos, para nos desenvolvermos cada vez mais nessa reforma íntima. E assim nós pedimos a permissão para iniciarmos nossos estudos de hoje, com a oração à nossa querida Mãe, Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos iniciando aqui, só um instantinho. Vamos colocar aqui. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a cada um. É com muita alegria que estamos aqui no trabalho com o nosso Mestre Jesus. Então hoje, colocar aqui para que a gente possa ver, a gente segue normalmente esse site aqui que tem a tradução do José Herculano Pires, mas se cada um de vocês tiver aí uma outra tradução, pode utilizar, viu? Se vocês não tiverem conseguindo ler, porque muitas pessoas utilizam o celular, né? E às vezes não conseguem ler, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, pronto. Acho que assim é muito, essa é muito, assim. Para que quem tiver no celular ou quem tiver alguma dificuldade consiga ler. Então vamos lá. Então hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, né? E a primeira mensagem das instruções dos Espíritos, na verdade, desse capítulo, é a primeira, né? Fala sobre o dever. Que dever é esse, né? É uma mensagem muito bonita, que pessoalmente falando, ela toca muito o meu coração profundamente, né? E é uma mensagem recebida em Paris, de Lázaro, recebida em Paris em 1863. É o nosso item 7. Então, vamos fazer a leitura. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo,
e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Pausa aqui, né? Então, primeiramente, o que ele fala para a gente, né? Ele fala exatamente do que está sendo falado. Ele não está falando do dever com profissões, tal, ele está falando do dever moral. E aí ele vai dizer para a gente o que é esse dever moral, né? O que ele chama de dever moral? Aí ele continua dizendo assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismos com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? Aí ele responde: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Estou fazendo uma pausa aqui porque a gente tem só nesse trecho aqui uma coisa muito importante para a gente levar em conta, né? Primeiro que ele está falando do quê? Ele está falando de sentimentos, né? Esse dever moral é como ele diz aqui, é da ordem dos sentimentos, né? E em que sentido? Você vai falar, em que sentido esse dever, né? Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade porque as pessoas, elas acreditam, procuram, melhor dizendo, mais os direitos do que os deveres, né? Então, hoje a gente está num momento da humanidade em que há essa dificuldade, porque as pessoas dão mais olhares ao direito, né? Querem os seus direitos e o dever, né? É uma balança, direitos e deveres, né? E aqui nós vemos Lázaro no Evangelho nos abrindo os olhos para isso. Então esse sentimento de dever, ele é muito difícil. Por quê? Porque ele esbarra exatamente, ele é um antagonista, ou seja, é o oposto de todas aquelas seduções de interesses materialistas, interesses, vamos dizer assim, que são chamados pelos vícios, pelos nossas imperfeições, sabe? Orgulho, egoísmo e etc, né? Então, como ele esbarra, ele é completamente ao contrário, ele é algo que é difícil de ser feito, né? De ser cumprido, como diz aqui. Mas aquele que se propõe a, a mudança, a realmente não só entender o que é o dever, mas praticar, né? Cumprir esse dever. Ele diz aqui que as vitórias não vão ter testemunhas. Por quê? Porque quem está mexendo, vamos dizer assim, está buscando esse caminho do dever, como a gente leu aqui com o nosso irmão José, né, que é o caminho de Jesus, da lei de amor. Por que ele fala que não tem testemunhas? Porque quem precisa de testemunhas,
hoje, dos nossos feitos, deveres morais, são as pessoas que têm a tendência de dar muita força para quê? Para orgulho e vaidade, né? E isso não tem nada a ver com o caminho que a gente está vendo aqui, né? Que é o caminho do bem, o caminho da lei de amor, que a gente aprende com Jesus, né? Então a gente não tem nem que pensar em testemunha. Ele está definindo que não tem. As derrotas também não sofrem repressão. Então é aquela coisa íntima nossa. A gente é aquela vitória que você tem sobre algo dentro de você, que é só entre você e Deus. E assim a mesma coisa a derrota. Quando você cai, você faz de novo alguma coisa, você está tentando mudar, é aquela correspondência que a gente tem entre nós e Deus. Né? Então não sofre repressão, porque Deus nos mostra o caminho do aprendizado. A gente sofre, a gente sente dores morais, a gente dores físicas e outras coisas por conta de nós mesmos, daquilo que a gente tem dentro da gente, né? E aí ele continua falando sobre o dever íntimo, né? Por que ele está entregue ao livre-arbítrio? Porque é de acordo com a nossa consciência, né? É como eu falei, eu comentei agora que a maioria entre nós que está encarnada hoje na Terra, pelo menos a gente vê, busca mais o quê? Os seus direitos, esquece dos seus deveres. Então, por que é permitido algo assim? Porque está atrelado ao nosso livre-arbítrio. Deus deixa que isso aconteça porque a gente precisa aprender, né? Nos desenvolvendo, crescendo, errando, para poder um dia reconhecer que errou, se arrepender, reparar e fazer diferente, sabe? Então é esse processo que a gente precisa completar dentro de nós para que a gente possa realmente compreender o que é, né? Então o dever íntimo nosso, esse sentimento, ele está totalmente ligado ao livre-arbítrio, né? Na nossa consciência, né? Aí ele fala em ser guardião da probidade interior, né? O que é isso? Ele adverte, é aquela consciência, olha, eu não devia estar fazendo isso. Então é aquele sinalzinho que a gente sente ali, opa, peraí, será que estou certo fazendo isso? Será que é o que eu falei demais? Será que fiz de menos? Sabe, é aquela questão íntima que vem, mesmo que a gente não admita publicamente, assim, falando, mas é algo, aquele sentimento que a gente sente, né, dentro de nós, da consciência. E aí ele fala, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Por quê? A paixão, ela é ligada à materialidade, né? Que às vezes sucumbe, a pessoa sucumbe a coisas materiais, né? E, e acaba deixando de lado o dever, né? E aí ele fala do dever do coração, que se a gente observar, vai nos elevar. Ou seja, o que é observar? É só entender o que é? Não, é entender e buscar o caminho desse dever, né? Procurar cumprir esse dever, né? Se a gente tiver nessa caminhada, a gente vai ser cada vez mais se elevar, né? Cada vez mais se elevar. Aí ele faz as questões, onde começa, onde acaba, onde está, mas né? Aí ele nos diz assim, que o dever começa naquele ponto em que a gente ameaça a felicidade ou tranquilidade de alguém. Então ele está falando do que para nós aqui? De limites. E ele termina, qual que é o limite, né? Onde ele começa e onde termina. E ele termina no ponto em que, naquele limite em que a gente não desejaria aquilo para nós mesmos. Então a gente vê um estabelecimento de limites, né? Do que falar, do que fazer, do que, enfim, né? Ele está falando de atitudes e pensamentos aqui, né? Aí ele continua dizendo assim: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que
cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. Aí, ó, sublinhado não, inclinado aqui, ou seja, destacado no texto. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância de seus efeitos. O que é isso aqui? Por exemplo, o caso que ele dá para a gente aqui da dor, qualquer um sente, é o rico, é o pobre, o que mora aqui no Brasil, o que mora lá na África, o que mora lá no Japão. Então, ou seja, não importa a nossa condição, e nem intelectual também. Nós sentimos dor, né? E por que Deus fez isso? Que é justamente para que a gente possa, porque a dor também é um instrumento, né? Não importa a nossa condição, né? É aí que a gente entende como que nós somos iguais perante Deus, né? Todos filhos, não importa que lugar da escada de Jacó nós estamos, né? Porque a gente precisa ter. Por que ele fala em pesar judiciosamente? A gente precisa ter a medida do mal que a gente pode fazer, né? Ou seja, se eu sinto dor, aquilo me doeu, aquela palavra que eu ouvi me doeu, eu não posso proferir para o outro, porque eu já sinto que dói, né? E sabemos já que tem intensidades diferentes, né? Pessoas aguentam mais dor, outras aguentam menos, mas é dor, né? Você não vai querer para o outro aquilo que você sente em você. É isso que ele está falando. E o bem é diferente. O bem não tem o mesmo critério, porque o bem, como ele diz aqui, é infinitamente mais variado nas expressões do bem. E o bem, né, traz alegria, prosperidade, saúde, né, desenvolvimento para o espírito, para a pessoa, né? E Deus faz isso porque é aprendizado para nós, né? E aí ele continua: o dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Então, fazendo outra pausa aqui, ele traz o dever definindo agora como, ele diz um resumo prático de todas as especulações morais, ou seja, ele está falando de tudo aquilo que compõe a nossa parte moral, as partes que nós temos como virtudes, ele diz também das nossas imperfeições, ele diz dos nossos vícios. Então, aquele dever é um resumo, porque diante de nós, assim, dessa nosso livre-arbítrio, o que a gente vai fazer diante de uma determinada situação? Nós temos o poder da escolha, que os outros animais não têm, né? E quando a pessoa vai construindo o dever, né, esse entendimento do dever moral, né, a gente enfrenta as angústias da luta. É o que está dizendo até na mensagem inicial, que a gente vê como é ligado, né? Não é, vamos dizer assim, não é por acaso, não é uma mensagem ao acaso. Aí ele diz que é austero e dócil, ele fala que é, ao mesmo tempo, pronto a se dobrar às mais diversas complicações, né? Mas ao mesmo tempo inflexível diante de tentações. Ou seja, se a gente está nesse caminho do dever, como que assim ele é austero e dócil ao mesmo tempo? Ele é austero sendo inflexível diante das tentações, né? Se você já conseguiu determinada, ou se propõe
a enfrentar determinada imperfeição, por exemplo, vamos dizer, vaidade. Se alguém te elogia de alguma coisa e você está naquele caminho, aquilo não vai despertar em você o orgulho. Ou se tentar, você já vai estar preparado, né? E saber não deixar se envaidecer, né? Então, naquele ponto ele é austero. Mas como que ele é dócil? Quando que o dever é dócil? Quando ele é necessário se dobrar às complicações. Que complicações são essas? Por exemplo, acontece alguma coisa, ali vai se desdobrando os acontecimentos, né? Tem uma determinada situação que depende de outras pessoas, que cada pessoa é uma variável, cada uma vai tomar as suas próprias, vamos dizer assim, suas ações são como variáveis, né? Então, diante daquilo, né, muitas vezes o dever também ele fala assim, a se dobrar essas complicações, né? A entender que é o aceitar, né? A fazer a prece no momento por exemplo, para buscar aceitação, a resignação diante de alguma prova, né? Coisas assim, né? E aí ele fala da questão, até destacada novamente, que o homem ele vai cumprir o seu aquele que cumpre o seu dever, ele ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente vê que é o caminho que se a gente buscar, a gente precisa dar essa atenção devida ao dever moral, né? Nós temos direitos? Sim, mas o dever nos chama, né? O dever ele vem, né? E, e ele é necessário, né? Porque se a gente chegou ao ponto de estar em espírito, uma fase hominal, nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele chama responsabilidade. Nos chama a responsabilidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do que fazemos com a nossa vida, com o que fazemos na vida do outro. Por isso que ele fala de limites, né? E aí ele continua dizendo aqui: o dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha que coisa linda. Quando esse entendimento vai sendo cada vez mais, né, construindo dentro de nós, a gente começa a entender que, como ele diz aqui, o dever ele vem da razão, ou seja, você vai raciocinar diante das coisas que você segue, que você acredita, do que você é hoje, dever moral, estamos falando, né? E que isso é bom, a gente deve amar isso daí. Por quê? Não, eu devo fazer tal coisa, né? Por quê? Por que que você constrói até um sentimento de amor ao dever? Não é só porque se a gente fizer as coisas conforme a gente se propõe, por exemplo, está vamos dar um exemplo mais próximo da nossa vida, você está num trabalho voluntário. Você se comprometeu com aquele trabalho voluntário. É óbvio, tem coisas que às vezes acontecem e não dá para a pessoa ir. Mas se não dá para você ir, o que você vai fazer? Qual que é o seu dever? Informar antecipadamente, tentar buscar alguém que possa te substituir. Tudo isso você vai estar respondendo o quê? A esse dever moral, porque você tem um dever moral, você tem um compromisso com aquele trabalho, um compromisso com aqueles irmãos, né? Com as pessoas que estão ali, que vão também fazer esse trabalho, ou seja, é um, são várias pessoas que dependem. E às vezes um
consegue dar aquela complicada, né? Porque todos nós, com nossas pequenas atividades, nós somos importantes também, porque cada um de nós, mesmo que seja uma atividade simples, é uma engrenagenzinha lá do relógio. Imagina a maquininha do relógio, né? E aquela pecinha também é importante. Se ela não tiver lá, ela for suprimida, ou ela tiver, vamos dizer assim, quebrada, ela vai dar um mau funcionamento no sistema todo. E é a mesma coisa, né? Então a gente tem o dever de informar. E aí ele fala, por que amar então esse dever? Porque é construir esse entendimento da importância que é, né? Mesmo sendo pequenino, diante do todo, né? Então, aí ele fala que se a gente faz isso direitinho, até preserva dos males da vida, mas não que a gente deva fazer por interesse, mas pelo entendimento, porque até ele diz, aos quais esses males muitas vezes não pode nem ser subtraído de nós, humanidade, né? São coisas que a gente precisa passar para crescer, para aprender, né? Mas porque ele transmite à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. Então dá aquela energia, aquele impulso para que a gente siga, mesmo diante das intempéries, né, dos desafios, porque a gente sabe que no final daquilo é o nosso desenvolvimento. Então, por isso que ele diz que é o mais belo galardão da razão, porque tudo isso é do raciocínio, é do conhecimento, é do que a gente busca, e aí tem o intelecto também, né? É sentimento e inteligência junto, né? Então, utilizando a sua razão para trazer conhecimento para que você possa se desenvolver moralmente. É maravilhoso isso. O dever é essa ligação, né? E aí ele termina dizendo assim: o dever se engrandece e esplende, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno e não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Olha que lindo! Como que Lázaro termina essa mensagem? Aí ele diz mais uma vez o quê? Como é importante o dever, né? Essa construção do conhecimento do dever em nós e da prática, né? Dele na nossa vida. Porque ele é algo que eleva o nosso espírito, né? Que nos engrandece, né? Por quê? Porque essa chamada obrigação moral, né? Esse dever moral, a gente tem infinitamente com Deus. Por isso que ele diz, jamais cessa. Porque nós estamos a caminho da perfeição, mas nunca seremos uma criatura completamente perfeita, porque nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa, né? E Deus é o Criador, né? Nós, suas criaturas. E o que Deus vê? Ele quer que a gente possa se desenvolver de maneira que possa refletir as virtudes, refletir. A gente nunca vai ser como Deus, mas a gente pode refletir. Olha que coisa linda. É um esboço imperfeito, mas resplandeça. Quer que Deus busca, né? Deseja que a obra, ou seja, cada um de nós, resplandeça aos seus olhos. Que lindo, né? Muito bonito isso aqui. Tem aquele site com crônicas e artigos que chamou o Consolador. E tem um artigo da Leda Maria Flaborea, né, de São Paulo, tem até aqui os dados dela aqui, né, se vocês quiserem ver aí. E aqui ela fala muitas coisas interessantes, né? Fala do evangelho, tudo.
E tem um trecho aqui aliás, 2 trechos que eu gostaria de acrescentar enquanto a gente finaliza, né, esses 5 minutos que faltam para o nosso estudo. Ela diz assim: nesse momento é bom prestarmos atenção às nossas atitudes. Se não existe alegria ou amor no gesto, melhor será fazer mudanças, entendendo que é preciso amar o dever e não apenas executar as obrigações que a sociedade nos impõe. O que o outro vai dizer se eu não for? Isso daqui é uma das coisas que mais as pessoas pensam, mesmo que não falem. O que o outro vai dizer se eu não for? Aí até tem na lição 17 de André Luiz, lá do livro Sinal Verde, através de Chico Xavier, ele diz assim: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. É isso aí. Quando você entende a importância desse trabalho na nossa vida e na vida do outro, porque nós não somos sozinhos, nós somos nós. O que é o nós? Esse pronome diz. Sou eu e os outros. Nós. Nós estamos bem. Então, quando a gente tem essa consciência, ou busca cada vez mais essa consciência, esse entendimento, a gente vai fazer as coisas com alegria. Porque vai, este trabalho, no caso eu dei o exemplo do trabalho voluntário, né? A gente está falando de dever moral, essas coisas, né? O trabalho ele vai se transformar na alegria do trabalhador. Ou seja, a pessoa não vai lá porque ela tem uma obrigação. Ela vai lá porque ela gosta de fazer. E ela fazendo o trabalho, mesmo que cansativo, ela vendo o resultado desse trabalho, como está atingindo, enfim, como é que está sendo para o irmão que necessita, aquilo vai trazer uma satisfação interior e querer, e a pessoa que tem isso vai querer ser cada vez melhor, se aprimorar, ajudar mais. Que maneira que eu posso fazer que eu melhor posso ajudar, sabe? Então é maravilhoso. E uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui, ó, que ela fala, ela retira também, ó, daqui, ó, afirma Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Deveres espíritas. O homem que cumpre seu dever, a nada fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer. Olha que coisa linda isso aqui. Então, Caibar Schutel diz isso aqui, ó. O homem que cumpre seu dever, a nada fica obrigado. Ou seja, ele não, ao estar, por exemplo, fazendo algo, cumprindo esse dever, ele não se sente obrigado. Ele faz, ele não fica, não se sente. Né? E ele tendo esse sentimento nessa ação, né, nós fazemos até onde podemos. Aquilo que nós não podemos, Deus faz por nós. Por quê? Porque ele vê o sentido, ele consegue enxergar, né, através dos nossos pensamentos e atitudes e naquele momento, que nós estamos caminhando e querendo trabalhar no bem. Então, a gente faz até onde a gente consegue. Né? E o que a gente não consegue, olha lá, Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer. Então, Deus faz por nós aquilo que nós não podemos por nós mesmos fazer. Mas aí é a questão do merecimento, né? O que é a finalidade do trabalho? O que está sendo feito? A gente deu apenas um exemplo, o exemplo de um trabalho voluntário, né? Muito legal isso daqui. Então, espero que a gente finalizando assim o dever que
esse tema que é tão importante, né? O primeiro tema da instrução dos Espíritos desse capítulo, Sede Perfeitos, capítulo 17, que possa chegar à reflexão de cada um de nós, né? Para entender a importância que é na nossa vida o dever moral. Né? Então, agradecer a cada um de vocês por estarem conosco aqui, dando sempre boas-vindas aos que chegaram depois, aos que chegarão e nos ouvirão posteriormente, né? E vamos então, nesse momento, nos prepararmos para as vibrações, né? O que são as vibrações? É aquela oração em conjunto que nós fazemos para as pessoas que necessitam de equilíbrio, para nós, enfim. É uma vibração em conjunto. Né? Então, cada um pode mentalizar a pessoa que necessita dessas vibrações. E vamos então, nesse momento, até separar um copo d'água para ser fluidificada, tá bom? Então vamos lá, com muito amor e carinho. Continuando nessa sintonia de amor que foi sendo construída com o nosso Mestre Jesus, cada um de nós, com os mentores da nossa sala. Quem quiser pode fechar os olhos e mentalizar nosso Mestre Jesus, ou ficar, né, enquanto fazemos as vibrações, olhando para essa bela figura, essa bela representação de nosso Mestre que temos aí na tela. Obrigado, Senhor. Nós iniciamos nossa vibração pedindo por nossos irmãos, onde quer que estejam nesse instante, desamparados, desesperados pela situação em que se encontrem, seja por dores físicas ou dores morais, pedindo que a paz de nosso Mestre Jesus possa harmonizar seus corações. Sim, nós vamos vibrando com muito amor e carinho por todos os irmãos desajustados, infelizes, amargurados, revoltados, por todo aquele que ainda pratica o mal, por todo aquele irmão que ainda caminha pelas sombras, pedindo muita paz e luz, tendo em mente que cada um de nós tem essa semente divina que um dia vai ser despertada. Pedimos, querido Mestre, que a sua paz possa invadir nossos corações e a de todos os irmãos aqui presentes e seus familiares, a todos aqueles que são mentalizados, que a luz do conhecimento que aqui recebemos, através das suas lições, seja por nós compreendida e multiplicada ao nosso redor por nossas atitudes e pensamentos, onde formos. Que possamos aprender a cultivar a paz e o amor em nossos corações, em nosso lar. Que possa transformar as nossas atitudes e pensamentos, que sejam renovados a cada novo despertar, a cada novo ciclo que iniciamos. Que possamos nos tornar pessoas mais positivas e tranquilas, mas sempre com o raciocínio, com a razão, que aprendemos com a doutrina espírita. Querido Mestre, Deus nosso Pai, pedimos que possa nos auxiliar nessa cura que tanto buscamos, de corpos e de mentes, de todos os irmãos aqui presentes e seus familiares. Pedimos por todos aqueles que não puderam estar conosco, mas que estão em pensamento. Pedimos por todos aqueles que posteriormente estarão conosco nesse estudo, com muito amor e carinho.
Pedimos por todos aqueles que são mentalizados, por toda essa família Luz na Senda, que a cada dia possamos construir esse entendimento de família universal, Senhor. Que as suas bênçãos possam envolver os asilos, as creches, os orfanatos, as casas de saúde, hospitais psiquiátricos, maternidades, comunidades religiosas, lugares voltados à educação, todos os voltados a socorro e auxílio ao próximo. Nós agradecemos, Senhor, pelos estudos de hoje, por podermos estar aqui com tanto amor e carinho, nessa construção, nessa paz, Senhor. Por todas as bênçãos que recebemos em tantos momentos que temos maravilhosos de renovação interior. Pedimos por toda a nossa família universal, nossa humanidade, as nações, onde há desentendimentos, nos lares e todos os locais onde há desentendimentos. Que nos auxilie, Senhor, para que possamos encontrar o caminho do amor, do perdão, da caridade, da esperança, da paz, do entendimento, da união, da alegria em nossos corações. Que possamos aprender a sermos como pontos de luz, a iluminar onde formos, espalhando as bênçãos que recebemos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós só temos a agradecer nesse momento, na nossa prece final, por todas as orientações que recebemos durante os estudos, por todas as bênçãos recebidas nesse momento de vibrações, com os corações mais tranquilos. Nós agradecemos o equilíbrio que tanto pedimos e aqui pedimos aos nossos mentores dessa nossa sala de estudos tão amada, Luz na Senda, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joaquim e Sebastião Martins, a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai, a permissão para encerrarmos os estudos de hoje. Que assim seja. Muito bem. Agradecemos a presença de cada um de vocês, com muito amor e carinho. Semana que vem estaremos, além do estudo do Evangelho, também com o estudo da Gênese com a nossa querida Miriam. Estão todos convidados. Com muito amor e carinho que estamos aqui nesse trabalho com Jesus. Muita paz a todos, uma excelente semana, muita luz, que Deus os abençoe e proteja, que assim seja. Vou colocar então a canção em homenagem à nossa querida mentora Maria de Nazaré. Boa noite a todos. Maria de Nazaré, fortaleça nossa fé, ilumina nossos corações nas preces e nas vibrações, acalma nossos corações, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, fortaleça nossa fé, ao receber os ensinamentos que teu Filho nos deixou e a certeza da vida que a doutrina revelou. Maria de Nazaré, um abraço virtual, uma palavra de amor fortalecendo o laço espiritual. Maria de Nazaré, abraçada a Jesus, espíritas de boa fé enxergam tua luz.
luz na senda.